sobre o fruto do Espírito, que a gente está aprendendo, né? E hoje nós vamos ter mais uma aula. Nesse tempo que a gente está aprendendo, vocês lembram quantos que nós já aprendemos? Quantos foram? Vamos ver aqui? Ó, quando a tia Eliane começou, no primeiro dia, nós vimos a árvore. E essa árvore, ela é uma árvore que representa os frutos do Espírito. E cada um deles tem uma atitude. No primeiro, quem lembra sobre o que nós aprendemos? Sobre o amor. E depois, quem lembra o que a gente passou? A alegria. Vocês viram o vídeo sobre a alegria? E depois, qual será desses aqui que foi? A paz. Depois da paz veio a paciência. E na última aula, no domingo passado, que a tia Eliane contou a história do Naamã, foi sobre a benignidade ou a delicadeza. Na aula de hoje, nós vamos colocar uma atitude desse fruto aqui na nossa árvore. Quem sabe dizer qual será a de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a bondade. Onde está a bondade? A bondade está aqui. O que a gente poderia estar falando sobre a bondade? O que é a bondade, crianças? Será que a gente realmente é uma pessoa que é bondosa? Vamos pensar um pouquinho? Vamos ver nessa aula de hoje, então? Numa certa ocasião, quando Jesus estava pregando para a multidão, ensinando a todos, estava também ali um homem que ele sabia muitas coisas sobre a Bíblia. Esse homem, ele entendia, ele era um homem muito entendido das leis e da palavra de Deus. Ele se levantou e perguntou assim para Jesus: Mestre, porque eles chamavam Jesus de mestre, o que é necessário para que eu venha a herdar a vida eterna, para que eu venha morar no céu? Aí Jesus respondeu para ele: o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, quando você lê? Ele respondeu: está escrito que é para eu amar a Deus, amar muito a Deus, para herdar a vida eterna, e também amar o meu próximo. Então Jesus disse para ele: isso mesmo, você está certo. É isso que você deve fazer. Aí o homem perguntou novamente para Jesus: mas quem é o meu próximo que eu devo amar? Muitas vezes, quando Jesus queria ensinar algo para as pessoas, ele contava uma parábola. Uma parábola é uma história que ele falava, que não tinha acontecido, mas que tinha um ensinamento. Então, Jesus contou esta parábola para responder para aquele homem que lhe perguntou. Estava vindo da cidade de Jerusalém para Jericó um viajante. Este viajante estava viajando sozinho. E aquela cidade era meio perigosa. De repente, os ladrões viram que ele estava sozinho e já planejaram: vamos assaltar esse viajante, vamos lá. E assim eles fizeram. Aqueles homens eram ladrões. Eles roubaram as coisas dele e até as roupas. Bateram nele. Olha só como ele está todo machucado. E deixaram aquele homem caído ali no chão, sem poder fazer nada. E ali ele ficou por algum tempo. De repente passou por ali um sacerdote, crianças. Um sacerdote é como se fosse um pastor. Ele estava vindo do templo que ficava em Jerusalém. Lá ele estava vindo de adorar a Deus, de levar as ofertas, de ler a palavra do Senhor. Ele estava vindo da presença de Deus.
Ah, com certeza aquele homem, vocês acham que ele ia passar por ali e não ia ajudar aquele moço? Pois ele passou, crianças, e não desceu do cavalo, deixou o moço ali caído. Não ajudou aquele moço, mesmo ele sendo um sacerdote que tinha Deus. E aquele moço estava ali no chão caído, ficou por muito tempo. Logo passou também um levita. Um levita, crianças, também estava vindo do templo, da igreja, que ficava em Jerusalém. Veja bem que o levita, ele trabalhava na casa do Senhor, ele cantava, ele estava vindo de adorar o Senhor. O coração dele estava cheio de bondade. Com certeza ele iria ajudar aquele homem, né, crianças? Pois ele passou e não ajudou aquele homem. Ele deixou aquele homem ali caído. E assim continuava. Aquele moço estava ali todo machucado, não conseguia se levantar. E já tinham passado 2 pessoas e não tinham ajudado ele. Esse moço, ele era judeu, igual aquelas outras pessoas que passaram por ele e não o ajudaram. Mas estava passando pelo mesmo caminho um homem que também era um viajante. Ele era da cidade de Samaria. Ele era um samaritano. Esse samaritano, os judeus, que aquele moço que está ali no chão é um dos judeus, não gostavam dos samaritanos. Nenhum judeu falava sequer com um samaritano. Quando aquele samaritano olhou aquele moço todo machucado, será que ele ia parar, crianças, para ajudar uma pessoa que nunca gostou deles? Que será que ele vai fazer? Vejam, crianças, que cena bonita, né? Aquele samaritano parou, crianças. Ele ajudou aquele moço que estava ali precisando. Ele tinha óleo e um pouquinho de vinho. Ele fez tipo uma pastinha, tipo uma pomadinha, uma pasta, né? Um remedinho que eles faziam naquela época. Passou nos machucados dele, pegou um paninho também e enfaixou para parar de sangrar, porque provavelmente estava sangrando. Então, o samaritano, ele tinha bondade dentro dele. Mesmo sabendo que o povo judeu não gostava dele, ele não conseguiu deixar aquele homem ali, no meio do caminho abandonado, porque ele era um homem bom, né, crianças? Aqui está o samaritano. Será que ele deixou aquele homem ali naquela pedra, colocou aquele remédio e foi embora? O que vocês acham? Ah, a maioria de vocês já conhece essa história, né? Não, ele não fez isso. Ele colocou aquele homem que estava machucado no cavalo dele e foi procurando um lugar onde eles poderiam passar aquela noite, uma hospedaria, né? Onde eles ficavam naquele tempo, como se fosse assim um hotel hoje em dia. Eles procuraram aquele lugar para passar aquela noite e ele levou aquele moço, aquele viajante, junto com ele para cuidar dele naquele lugar. E assim eles passaram aquela noite naquela hospedaria. Ele levou aquele moço para um lugar quentinho, cuidou daquele moço, né? Ele ficou cuidando durante a noite, quando o moço precisava, ele ficou dando remédio. E quando foi de manhã bem cedo, ele chamou o dono daquela hospedaria. E ele falou assim: olha, esse dinheiro aqui é por essa noite que eu passei com ele, por todas as despesas. Ele pagou, crianças, inclusive a despesa desse moço aqui, porque esse moço foi assaltado e não tinha dinheiro. E ele falou assim para o dono da hospedaria: eu vou viajar agora, vou continuar a minha viagem. Quando eu voltar,
Toda despesa que você tiver com ele, não deixe de cuidar dele. Por favor, alimente ele. Toda despesa que você tiver, quando eu voltar, eu vou devolver para você. Mas eu quero que você cuide bem dessa pessoa. E assim aquele homem fez. E quando Jesus terminou de contar aquela história, aquela parábola, ele perguntou para aquele doutor da lei que havia lhe perguntado: quem você acha que foi o próximo daquele homem? Qual desses três que passaram pelo caminho que foi o próximo dele? Aí o moço falou: ah, mestre, foi aquele que usou de bondade, foi aquele que teve misericórdia, que ajudou aquele homem. Então Jesus olhou bem para ele e disse assim: isso mesmo, vai e faze o mesmo. E assim, Jesus disse para aquele homem, e Jesus está dizendo também para nós, crianças, que nós devemos ajudar as pessoas, nós devemos ser bons para com as pessoas, mesmo quando as pessoas elas não são muito boas com a gente. Vamos ter então essa bondade, tá bom, crianças? Que a gente possa deixar que o Espírito Santo derrame toda a bondade sobre as nossas vidas, para que a gente possa agir assim como esse bom samaritano. Viram, crianças? Que lindo o exemplo de bondade que Jesus nos ensinou? Muito bonito, né? Que essa bondade, então, ela esteja conosco e que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar nos ensinando a ser cada vez mais pessoas bondosas, tá bom? Então, sobre a nossa atividade, esse domingo vocês vão estar recebendo na igreja, né, a atividade dessa aula, que vai vir aqui um caça-palavra com as palavrinhas samaritano, sacerdote, levita, ladrões e pensão. Essa pensão é como se fosse aquela hospedaria da história. Quem ainda não sabe ler e não consegue achar, peça ajuda para a mamãe, tá bom? Essas palavrinhas, elas vão estar aqui nesse diagrama. Quem já está acostumado, logo vai saber achar as palavrinhas. E aqui embaixo nós temos as cenas da história. Você vai olhar, vai lembrar da história que foi contada e vai colocar o que aconteceu por primeiro. Aqui tem o samaritano ajudando aquele homem viajante, aqui ele está machucado e aqui o sacerdote que passou sem ajudar. Qual é a primeira cena? Você vai lembrar da história e vai colocar primeiro, segundo e terceiro. Tá bom, crianças? Aí vocês já sabem. Depois bate a foto e manda lá para o nosso grupo. Agora a gente vai fazer uma oração, então, para estar encerrando essa nossa aula. Vamos lá, crianças? Vamos fechar o nosso olhinho? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor sempre está conosco. Ajuda-nos a ser pessoas bondosas e nós te glorificamos. Amém. Amém, crianças. Uma boa semana.